Deixe-me lhe dizer algo com urgência e verdade. Chega um momento na vida em que você precisa se afastar. Não em raiva, não em amargura, não em vingança, mas em silêncio, com força e dignidade. É preciso se afastar quando você não é valorizado. Por que se permanecer em um lugar onde seu valor é ignorado, onde sua presença é tomada como certa e seus esforços são desprezados, você não está vivendo a plenitude da vida para a qual Deus o chamou. A pior prisão não é feita de ferro. A pior prisão é permanecer onde você não é valorizado, onde seu espírito é esmagado e sua luz é apagada. E meu amigo, Deus não soprou seu fôlego de vida em você para que permanecesse em um lugar onde a glória dele em você é pisoteada. Muitos passam a vida inteira mendigando migalhas de apreço daqueles que nunca reconhecerão seu verdadeiro valor. Esperam palavras de gratidão de corações duros demais para pronunciá-las. Ficam em relacionamentos, empregos e amizades onde são apenas tolerados, mas nunca celebrados. Permanecem acorrentados pelo medo, pela culpa, pela falsa ideia de que sair significaria ser egoísta ou desamoroso. Mas eu declaro a você hoje, se afastar quando não é valorizado não é egoísmo. É sabedoria espiritual. Não é fraqueza. É força que vem de Deus. Não é abandono. É obediência à voz de Deus, que o chama para um lugar onde seu valor não será desperdiçado. Quando você se afasta daqueles que não o valorizam, não está caminhando para o vazio. Não. Você está caminhando para os braços de Deus, que vê o seu valor, honra o seu sacrifício e abençoa seus esforços, mesmo quando ninguém mais o faz. Você está saindo da desonra para a dignidade. Do desprezo para a restauração. Da negligência para a nutrição. Deus nunca pediu que você diminuísse sua luz para que outros brilhassem mais. Ele nunca pediu que você enterrasse seus dons no solo da ingratidão. Ele o chamou para ser luz, e a luz não pode ser escondida sob o peso daqueles que se recusam a enxergar o seu brilho. Pense bem, até o próprio Deus retira sua presença daqueles que se recusam a honrá-lo. A Escritura declara que ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se o Criador do universo não permanece onde é ignorado, desprezado ou rejeitado, por que você deveria permanecer onde não é valorizado? Se afastar não é desistir. É se levantar. É declarar, eu conheço meu valor, porque Deus definiu meu valor. E não permitirei mais que ninguém pise no que Deus abençoou. Muitos de vocês têm chorado em silêncio, porque deram o melhor de si e receberam um mínimo em troca. Derramaram amor e receberam indiferença. Sacrificaram tempo, energia e alma, e tudo o que colheram foram críticas, descaso ou silêncio. E então se perguntam, por que eles não enxergam? Por que não reconhecem meu coração? Por que não valorizam o que ofereço? Mas escute com atenção, o seu valor não depende do reconhecimento deles. O brilho de sua vida não diminui porque alguém escolhe fechar os olhos. O sol não deixa de brilhar porque há quem seja cego à sua luz. As estrelas não desaparecem porque as nuvens as encobrem. E você, meu amigo, não perde valor porque alguém se recusa a reconhecê-lo. Deus já colocou sobre você o selo da dignidade. Ele o revestiu de honra, coroou sua vida com propósito. Se os outros não enxergam, isso não revela uma falha em você, mas a cegueira deles. Há uma dignidade sagrada em saber se afastar. Não é bater a porta com ira, mas fechá-la em paz. Não é gritar sua importância, mas carregá-la em silêncio enquanto segue adiante. Não é implorar que alguém o acompanhe, mas confiar que Deus o conduzirá a um lugar melhor. Ao se afastar, você abre espaço para que Deus traga pessoas que saberão honrar quem você é, oportunidades que abençoarão sua caminhada, lugares onde o que você carrega será reconhecido e celebrado. Você não pode segurar o que o desvaloriza e ainda esperar receber o que o engrandece. Às vezes, Deus não pode abrir a porta certa até que você tenha a coragem de fechar a errada. Não confunda a perseverança com escravidão. Sim, Deus nos chama a suportar provações, a carregar a cruz, a perseverar na fé. Mas Ele nunca pediu que você fosse cativo de ambientes que esmagam sua alma. Perseverança constrói caráter. Escravidão destrói. Meu amigo, você não foi criado para ser tapete de ingratidão. Você foi criado para ser vaso de glória. E vaso de glória não permanece onde é continuamente desprezado. Se você insiste em ficar onde não é valorizado, não apenas fere a si mesmo, mas desonra o próprio Deus que o fez. E escute bem, às vezes é o próprio Deus quem permite a rejeição para que você se mova. Às vezes a falta de apreço é o sinal dele de que o tempo terminou. Se tivessem celebrado você, talvez tivesse ficado. Se tivessem honrado você, talvez permanecesse. Mas porque ele tem algo maior, permite que a ingratidão o empurre para o propósito mais elevado. Não amaldiçoe a rejeição.
Ela pode ser a própria mão de Deus empurrando você para o seu chamado. Pense no que acontece com a águia. Quando chega o tempo de seus filhotes aprenderem a voar, ela começa a sacudir o ninho. Remove o conforto, desfaz a maciez, expõe os espinhos. O filhote, acostumado à segurança, se sente rejeitado, como se tivesse perdido tudo. Mas, na verdade, aquele desconforto não é crueldade, é preparação. E assim também é com você. Quando já não há apreço, quando já não há honra, quando já não há espaço para a sua luz brilhar, pode ser Deus agitando seu ninho. Ele está empurrando você para fora da zona de conforto, para que finalmente abra as asas que Ele mesmo lhe deu. Se você permanecesse no mesmo lugar, acomodado, talvez nunca voasse. Mas ao ser sacudido, ao ser rejeitado, ao ser forçado a sair, você descobre que nasceu para os céus, não para o cativeiro. Ouça bem, se afastar não é fraqueza. Não é derrota. É coragem. É declarar que não vai mais desperdiçar o que Deus colocou dentro de você em lugares que não sabem reconhecer. É confiar mais em Deus do que no medo de ficar sozinho. É trocar o talvez dos homens pelo sim de Deus. Quantos já derramaram lágrimas escondidas porque deram tudo e receberam nada? Quantos se esgotaram tentando ser aceitos onde nunca seriam celebrados? Mas agora, meu amigo, é hora de levantar-se em fé. De entender que até a rejeição é usada por Deus para reposicioná-lo. De perceber que, muitas vezes, o não das pessoas é o sim de Deus para um futuro maior. Não confunda perseverança com escravidão. Sim, Deus nos chama a suportar provas, a carregar nossa cruz, a permanecer firmes na fé mesmo diante das tempestades. A resistência molda caráter, amadurece a alma e fortalece o espírito. Mas existe uma linha sutil entre suportar com fé e se submeter a um jugo que destrói o que Deus colocou dentro de você. Perseverar é permanecer em um lugar de propósito, ainda que seja difícil. Escravidão é permanecer em um lugar de morte, onde sua dignidade é esmagada, sua paz é roubada e sua luz apagada. Perseverança constrói. Escravidão corrói. Perseverança honra a Deus. Escravidão o desonra. E saiba, você não foi criado para ser um peso morto nos ombros da ingratidão. Você foi feito vaso de glória, e vaso de glória não pode ser jogado no chão do desprezo. Se você insiste em permanecer onde não há apreço, não apenas fere a si mesmo, mas também diminui a honra do Deus que o formou com tanto cuidado. Muitas vezes é o próprio Deus quem permite a ingratidão, o descaso e até a rejeição para que você perceba, o tempo terminou. Se o tivessem aplaudido, você teria ficado. Se o tivessem honrado, você teria permanecido. Mas como ele tem algo maior, permite que a ausência de reconhecimento seja um empurrão para o novo. Não amaldiçoe a rejeição. Ela pode ser a mão de Deus tirando você do terreno árido para levá-lo a terras de abundância. Se afastar, meu amigo, não é derrota, é obediência. Obediência à voz de Deus que sussurra ao coração: aqui você já cumpriu o que tinha que cumprir. Agora é hora de seguir. O afastamento é mais do que um ato humano, é um ato espiritual. Quando você dá o passo de sair de um lugar onde não é valorizado, você não está apenas encerrando um ciclo, está abrindo espaço para que Deus inicie outro. Sua ausência, muitas vezes, prega um sermão mais forte do que sua presença. O silêncio do não estar pode revelar verdades que os seus gestos, palavras e esforços nunca conseguiram mostrar. Ao deixar para trás quem não honrou, você não caminha para o vazio. Caminha para a plenitude. Anda em direção ao abraço de Deus, que nunca deixou de reconhecer seu valor, que sempre viu cada lágrima derramada em silêncio, cada esforço feito sem recompensa, cada semente lançada sem aplauso. Ele honra o que os homens ignoram. Ele exalta o que os outros desprezam. E saiba, afastar-se não é abandonar. É confiar. Confiar que aquele que o chamou sabe preparar novos lugares, novas relações, novas oportunidades, onde sua presença será vista como bênção, não como peso. Onde seu valor será reconhecido naturalmente, não mendigado. Onde sua luz brilhará sem ser abafada. O ato de se afastar é, na verdade, um ato de fé. Fé de que a mão que fecha uma porta é a mesma que abrirá outra muito maior. Fé de que o vazio deixado pela saída é, na verdade, espaço para a promessa. Fé de que quando você obedece, Deus se encarrega do resto. Você não precisa mendigar reconhecimento humano. O valor da sua vida não é medido por aplausos, elogios ou títulos que o mundo concede. Sua validação já foi selada pelo próprio Deus, antes mesmo de você nascer. Ele soprou vida em você e declarou: você é minha obra-prima. As opiniões humanas mudam como o vento. Hoje podem aplaudir, amanhã podem desprezar. Mas a palavra de Deus sobre você é eterna, não se altera, não se corrompe, não se perde.
É por isso que não faz sentido viver preso à ingratidão de quem não reconhece. O sol não precisa de testemunhas para continuar brilhando. A estrela não pede aprovação para manter sua luz. Você também não precisa de palmas para existir em plenitude. Entenda, quando você permanece em lugares onde não é honrado, lentamente começa a acreditar que sua identidade depende da aceitação dos outros. Mas quando você se afasta em obediência, você rompe essa mentira e assume sua verdadeira identidade em Cristo. Você declara: eu sou quem Deus diz que eu sou. Minha vida tem valor, não porque os homens reconhecem, mas porque o Criador me definiu. A ausência de reconhecimento humano não diminui o que você carrega. Ao contrário, pode ser o meio de Deus ensinar que seu coração deve descansar somente nele. Ele é quem exalta no tempo certo, ele é quem abre as portas certas, ele é quem prepara a mesa diante dos inimigos. Não é preciso implorar por espaço em mesas de migalhas, quando o próprio Deus está preparando para você um banquete de honra. Não é preciso apagar sua luz para caber na escuridão alheia, quando o Senhor a acendeu justamente para iluminar. ChatGPT disse. Quando você se afasta, não está apenas deixando algo para trás, está abrindo espaço para que Deus traga o novo. É nesse vazio, aparentemente doloroso, que o fluir da restauração começa. O que parecia perda se torna espaço para abundância. O que parecia silêncio se transforma em solo fértil para novas vozes, novas pessoas, novos caminhos. Há pessoas preparadas por Deus para reconhecer quem você é de verdade. Há relacionamentos que vão nutrir sua alma, não drená-la. Há oportunidades que vão honrar seus dons, não explorá-los. Há ambientes prontos para celebrar sua presença como bênção, não como peso. Mas nada disso pode se manifestar enquanto você permanecer agarrado ao que já expirou. Você não pode carregar nas mãos aquilo que o desvalorize, ao mesmo tempo, receber o que o engrandece. Por isso, às vezes, Deus permite que o desprezo seja o sinal de que a temporada acabou. É o empurrão dele para que você feche uma porta, porque já há outra preparada, esperando apenas a sua obediência para se abrir. Não amaldiçoe o vazio após a saída. Veja-o como preparação. O vazio é a forma de Deus limpar o espaço para o que é verdadeiro. A ausência de aplausos é a chance de aprender a ouvir a voz dele. O silêncio daqueles que não o valorizaram é o convite para descobrir que a aprovação que importa já está carimbada nos céus. E quando você finalmente caminha em obediência, percebe que nunca perdeu nada. Tudo que saiu de suas mãos era apenas o que não tinha mais permissão para ficar. E tudo que Deus colocará em seu caminho será infinitamente maior do que aquilo que você deixou. Quando você se afasta, pode até sentir que perdeu algo ou alguém, mas com Deus, nunca há perda definitiva. Porque mesmo que pessoas saiam do seu caminho, a presença dele permanece. Você pode perder companhia, mas nunca perderá comunhão. Pode perder aplausos, mas nunca perderá o abraço do Pai. Andar com Deus nunca é solidão. É melhor caminhar sozinho com Ele do que cercado de pessoas que não enxergam o seu valor. É melhor estar no deserto com a presença dele do que em palácios cheios de ausência espiritual. O que parece vazio diante dos olhos humanos, na verdade, é plenitude quando ele está. E lembre-se, quando Deus remove, ele também substitui. Quando ele tira algo, é porque já preparou algo melhor. Quando ele fecha uma porta, é porque já escreveu a história de outra muito maior. Nada escapa do seu cuidado. Se ele chamou você para sair, é porque já existe um lugar reservado onde sua luz será reconhecida, sua presença será celebrada e sua vida florescerá. Por isso, não tema as despedidas. Não tema o silêncio depois do afastamento. Não tema os rótulos que tentarão colocar em você. Porque, no fim, o que importa não é como eles o chamam, mas como Deus o chama. E ele já declarou: você é filho amado, obra-prima, vaso de honra, herança preciosa. Você pode perder o apoio dos homens, mas nunca perderá o amparo de Deus. E se ele está com você, nada falta. Andar em obediência não é caminhar para baixo, é caminhar para cima. Quando você tem a coragem de se afastar daquilo que já não reflete o valor que Deus colocou em você, está, na verdade, sendo preparado para a elevação. O ato de deixar para trás é um ato de fé que abre espaço para o mover divino. Muitos não entendem que a verdadeira promoção começa no silêncio da obediência. É quando você fecha uma porta, confiando que o autor da vida sabe melhor, que ele começa a abrir caminhos impossíveis. O que parecia perda se revela como reposicionamento. O que parecia rejeição se transforma em direção. O que parecia abandono se converte em elevação. E quando Deus decide levantar você, ninguém pode impedir. Ele não pede permissão a seus inimigos, não consulta os que duvidaram, não solicita a opinião de quem o rejeitou. Ele simplesmente o ergue diante de todos, para que fique claro que foi ele quem fez.
A obediência, muitas vezes dolorosa, é o preço da glória futura. Quem ousa soltar o que é pequeno recebe o que é grande. Quem se recusa a permanecer nas migalhas recebe o banquete. Quem deixa para trás a prisão da ingratidão descobre o espaço da liberdade. Por isso, não tema. Cada passo de obediência é um degrau rumo ao propósito maior. Cada afastamento é uma preparação para o reencontro com sua verdadeira identidade. E quando o tempo chegar, a exaltação virá, não pelas mãos humanas, mas pelo Deus que prometeu nunca falhar. Então receba esta palavra como clímax, como selo profético sobre tudo o que foi dito. Quando você ousa obedecer, quando você tem a coragem de se afastar daquilo que já não honra a obra de Deus em você, não está perdendo, está se posicionando. Você não está retrocedendo, está avançando. Você não está descendo, está sendo elevado. Eis a verdade: quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode impedir. Nenhuma rejeição, nenhuma ingratidão, nenhum desprezo tem poder de apagar aquilo que ele já escreveu. O que ele determinou sobre a sua vida é irrevogável. O tempo da humilhação se transforma em cenário da exaltação. Aquilo que foi usado para tentar diminuir você se torna a plataforma para mostrar a grandeza de Deus. Prepare-se, porque a mão que antes fechou portas é a mesma que agora abrirá caminhos. O silêncio que antes feriu será substituído por canções de vitória. A lágrima que regou a terra será colhida como fruto de alegria. Você não caminhou em vão, não chorou em vão, não obedeceu em vão. E quando o dia da revelação chegar, todos verão que não foi sua força, não foi seu talento, não foi sua estratégia. Foi a mão de Deus que o sustentou, que o elevou, que o coroou. Portanto, levante-se. Caminhe em fé. Solte o que já terminou e abrace o que está por vir. Porque o tempo da sua elevação está chegando, e quando Deus disser sim, nenhum poder na terra ou no inferno poderá dizer não. Se essa palavra tocou o seu coração, se trouxe clareza, consolo ou força para dar um passo de fé, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo. Isso não é apenas um gesto simples, é uma forma de mostrar que essa mensagem tem valor e deve alcançar mais vidas. E não esqueça de se inscrever no canal. Assim, você continua recebendo reflexões que edificam, fortalecem sua fé e lembram, todos os dias, que você é amado, escolhido e guardado por Deus. Ative também o sininho das notificações, para que cada nova mensagem chegue até você em primeira mão. E se essa palavra falou com você de forma especial, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Pode ser que justamente através de você Deus vá consolar, levantar e transformar outra vida. Porque lembre-se, a palavra nunca volta vazia. O que você recebeu hoje pode ser a resposta que alguém tanto esperava.